Olá, bem-vindos ao Sintonia Podcast, navegando na intersecção das mentes humanas e da inteligência das máquinas. Hoje a gente vai conversar sobre a ascensão, muito rápida da Lovable. É uma startup sueca de IA, né? E ela está mudando o jeito como a gente pensa em criar software. A ideia é que quase qualquer pessoa possa construir apps e sites. Nossa fonte principal aqui é um artigo bem recente da Forbes Brasil, que detalha esse crescimento todo. E o nosso objetivo é entender o que faz a Lovable ser tão disruptiva, como funciona e o que significa essa era da programação intuitiva, que estão chamando de vibe coding. Vamos explorar isso juntos. Para começar, o crescimento deles é realmente algo fora da curva. Atingiram 100 milhões de dólares, dá uns 553 milhões de reais em receita anual recorrente. E isso em só 8 meses. Parece que é a startup de software que cresceu mais rápido na história. Ultrapassou nomes gigantes, sabe? É um marco impressionante, sem dúvida. Mostra que eles tocaram em algum ponto nevrálgico do mercado. E a proposta central é uma ferramenta de IA generativa, né? Que basicamente pega a sua ideia e transforma em software funcional, mesmo para quem não entende nada de programação. O artigo cita o Oscar Monk af Rosenschold. Sim, o caso da FrameSage. Isso. Ele disse que economizou meses de trabalho e um bom dinheiro que gastaria com desenvolvedores. Falou que foi quase mágico. E essa experiência dele, sabe, ela captura bem a essência do vibe coding. Não é só sobre ser mais fácil, é mudar a interação. É tornar a criação de software algo intuitivo, quase uma conversa. Você meio que descreve a vibe do que você quer e a IA ajuda a construir, escondendo boa parte daquela complexidade técnica, né? Entendi. Tipo, menos código e mais conceito. Exatamente. E essa facilidade está abrindo muitas portas. A gente vê outros exemplos, né? O Jalil Miles, que criou a Quick Tables para restaurantes, fez em 2 meses e já faturou mais de 120 mil dólares. Nossa! Ou a Teresa Anoji. Ela tinha uma newsletter, a Remotely Good, e num fim de semana transformou numa plataforma de empregos completa. Algo que ela mesma disse que era um sonho distante antes da Lovable. Incrível como acelera as coisas. E não é só pra gente pequena começando, né? Empresas maiores também estão usando. Sim, com certeza. Isso que valida ainda mais. O artigo menciona a Q Concursos, aqui do Rio. Empresa já com 200 funcionários. Sim, um caso bem interessante. Lançaram uma nova versão do app premium deles em só 2 semanas, usando a Lovable. E o retorno foi absurdo. Mais de 3 milhões de dólares, quase 17 milhões de reais em 48 horas. Pois é. E eles mesmos disseram que, do jeito tradicional, isso levaria talvez 1 ano. 1 ano. A diferença é brutal. Sem dúvida. E essa velocidade, esse ROI rápido, é o que atrai o mundo corporativo. Faz todo sentido. E claro, com esses resultados, o dinheiro dos investidores veio atrás, né? Levantaram 200 milhões de dólares numa rodada liderada pela Accel. A avaliação da empresa foi para 1,8 bilhão de dólares. Quase 10 bilhões de reais. É muita coisa para uma empresa tão nova. E tem uma história curiosa que o sócio da Accel se convenceu depois que ele mesmo criou um app para torneios de pickleball num fim de semana usando a Lovable. Isso é ótimo. Mostra o poder da ferramenta na prática. E a visão do CEO, o Anton Ozica, é interessante também. Qual? Ele descreve a Lovable como um diretor de tecnologia com opinião própria, que a plataforma não só executa, mas guia o processo. Gostei dessa definição, mas e a concorrência? Um mercado assim tão quente não deve estar vazio, imagino. De jeito nenhum. O cenário é bem competitivo. Tem outras startups focadas em código, tipo Replit, StackBlitz, e aí vem os gigantes, né? Figma, Wix, o próprio Google com Firebase Studio, a OpenAI e olha que curioso, a Anthropic, que fornece o modelo de IA Cloud que a Lovable usa, Sim. também está entrando nesse mercado de ferramentas de codificação. Então é uma briga boa. Entendi. E além da concorrência, a tecnologia em si ela tem limites, né? Não deve ser perfeita. Com certeza. A Lovable brilha muito do design, na interface, do que a gente chama de front-end. Mas quando a aplicação precisa de lógica mais complexa por trás, o back-end, aí muitas vezes ainda precisa de um programador experiente para intervir. Então não substitui completamente o desenvolvedor. Ainda não, especialmente para coisas mais robustas. O artigo cita a Airweave.
Eles usaram para fazer um protótipo rápido, ajudou a conseguir investimento, Certo. mas depois tiveram que reescrever partes importantes manualmente. E tem outra questão. A dependência e o custo dos modelos de IA base, como o Claude, eles são caros para rodar. Então essa democratização toda tem seus poréns. Exato. E tudo isso, claro, impacta o mercado de trabalho, né? Não é só Lovable. Microsoft, Google já admitem que boa parte do código novo deles é gerado por IA internamente. Sério? Sim. E um fundo de investimento, o Signal Fire, notou uma queda de 25% na contratação de programadores juniores no último ano. Nossa, 25%? É bastante. É. O perfil do engenheiro de software está mudando, a forma de trabalhar está mudando. Sim, a barreira de entrada está caindo. Isso é inegável. Mas, sabe, isso levanta uma questão para a gente pensar. Qual? Como essa facilidade de construir vai conviver com a necessidade de ter um conhecimento técnico profundo para realmente inovar, para criar coisas complexas de verdade? O que acontece quando a habilidade de fazer começa a se separar um pouco da necessidade de entender profundamente como aquilo funciona por baixo? Fica aí a reflexão. Uma ótima pergunta para o futuro. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa exploração sobre a Lovable e essa transformação na criação de software. Este episódio foi um oferecimento da iCortex,